Do 7º ano, Amores da Minha Vida. Bora lá para mais uma videoaula. Hoje com a 10ª semana e nosso assunto é verbos. Trabalhamos muito com esse conteúdo ano passado, né? Viram no 4º, no 5º. O ano passado aprofundamos mais um pouco. E este ano nós vamos primeiro fazer uma revisão de verbos, um indicativo. Depois nós começaremos, com os tempos compostos, o subjuntivo, o imperativo, né? Então vamos lá, uma revisão para verbos. Eu coloquei aqui comer, escrever, brincar, que são verbos. Esses verbos aqui indicam ação, mas o verbo não indica só ação. Nós já sabemos, além de ação, ele pode indicar uma mudança, né? É um estado, uma mudança de estado, fenômenos da natureza. Então os verbos são palavras que indicam acontecimentos, situando-os no tempo. Nesse contexto, eles variam em pessoa, em número e em tempo. As pessoas do singular, eu, tu, ele. As pessoas do plural, nós, vós, eles. Então, nós temos 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. E o tempo? Pretérito, futuro, né? O pretérito perfeito, imperfeito. E o modo? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, além, das pessoas, nós temos lá o modo e em voz, as flexões dele. Esse aqui, voz, é só o ano que vem, no 8º, que veremos isso, essa questão aqui das vozes. Voz ativa, voz passiva. Os verbos compõem a classe de palavras que mais se flexionam. Flexões, as formas do verbo. Pessoas e número. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda do singular, tu. Terceira do singular, nós. No plural, primeira, nós. Segunda, vós. Na terceira, o eles e elas. E já sabemos que nosso estado é a segunda pessoa no singular e a segunda do plural quase não são usadas. Os modos: indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo, ele exprime certeza de algo que já aconteceu, lá no passado, no pretérito, que acontece agora no presente, ou que vai acontecer no futuro. Então, por exemplo, já compraram os brinquedos para a festa das crianças. Compraram, O pretérito perfeito indica algo que aconteceu com certeza e aconteceu ontem. Faremos, faremos amanhã, depois de amanhã. Então, futuro do presente no indicativo. Então, aqui, pretérito perfeito do indicativo e aqui, futuro do indicativo. O subjuntivo exprime uma dúvida, uma condição, uma possibilidade, uma hipótese, uma incerteza, um desejo. Se você fosse ao local, ficaria impressionado. E o ano passado também eu nem mostrei para vocês, o subjuntivo, com o ficaria, que é o pretérito, Aqui, o futuro do pretérito, do indicativo. Esses dois trabalham juntos. O subjuntivo com o futuro do pretérito, do indicativo. Então, se eu falo se, se você fosse ao local, ficará. Se você fosse ao local, fica? Não. Se você fosse, ficaria. Que você celebre com muita alegria este dia. Então, que você, eu não tenho certeza. Então, pode acontecer, pode não acontecer. Então, que você celebre, cuidado para não confundir isso aqui com o imperativo. Isso aqui é o subjuntivo. O que, o quando, o se, são subjuntivos. Quando eu fizer, que você, se você. Então, são as dicas aqui, para o subjuntivo. O imperativo. Isso aqui nós também vimos um pouquinho a mais, do que vimos ao subjuntivo. Ele exprime ordem, pedido, conselho, advertência, sugestão, convite, Não conte a ele, Não conte. Pois a festa é uma surpresa. Imperativo negativo. Leia as instruções. Aqui já é uma ordem,
no afirmativo, que é para ler, aqui é para não fazer, e aqui é para fazer. Então, imperativo, afirmativo. Depois nós trabalharemos, né, de maneira separada, com o imperativo e o subjuntivo, assim como, né, vamos começar nosso trabalho com o indicativo. Os tempos do verbo, né, de acordo com essa ação, né, se ela já foi feita, se ela ainda será feita, né, quando ela será feita. Então, são os tempos verbais. O presente, o pretérito, né, que é o passado, e o futuro. Isso, os tempos, né, e cada modo, né, será vai trazer para a gente uma ideia diferente. O presente do indicativo, eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Gente, essa questão aqui do presente, do futuro, vocês têm que trabalhar bem isso, porque quando trabalharmos o imperativo, esses modos vão ajudar pra gente, né? Vamos nos ajudar a não errar essa conjugação lá no imperativo. E o indicativo nós trabalhamos muito, né, no ano passado. Então, eles escrevem. No pretérito imperfeito, né, aquele que foi concluído com certeza. O imperfeito dá uma ideia de uma ação inacabada. E o pretérito mais que perfeito é uma ideia anterior à outra. Então, lá no imperfeito, eu escrevia, tu escrevias, ele escrevia, nós escrevíamos, vós escrevias, eles escreviam. É o ia ou o lia. A terminação aqui pode ser ia e pode ser lia. O pretérito perfeito é uma ideia totalmente concluída com certeza. Eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu, nós escrevemos, vós escreveste, eles escreveram. O tu sem o S e o vós com o S. No mais que perfeito, a terminação ra, né? No futuro, né? Lá no futuro, nós temos duas terminações. Para o futuro do presente, o e, né? O a, alguns com acento. E lá no futuro do pretérito, né? Que vou trabalhar com o subjuntivo, eu terei a terminação ria, taria, cantaria, falaria, certo? As formas nominais. Nós temos três formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo, né, é um pessoal, tem sujeito. Se estudarmos bastante, seremos aprovados. Quem estudarmos? Quem, né, vai ser aprovado? Eu. E o impessoal, quando eu uso no pessoal, eu não tenho sujeito, né? Então, grave isso aqui, ó, para for trabalhar as orações sem sujeito, né? Sujeito oculto, né? Isso aqui vai ajudar também. Lutar, apesar das adversidades, é um desafio. Se o verbo é impessoal, né? O haver, fazer, indicando tempo, né? Eles são impessoais. Então, os verbos impessoais, eles não têm sujeito. Estamos lutando para sermos aprovados. Quem? Nós. Ele atravessou a rua correndo, aqui um gerúndio. Indo a pé, né, o verbo ir, indo a pé, iremos curtir as belezas do lugar. E o particípio, né, que tem ali, pode, né, ter duas formas para os particípios. O professor havia lutado muito pelos alunos. Eu havia escolhido alguns livros de Jane Austen. Ele já tinha saído quando chegamos ao restaurante. Os verbos que se unem a uma forma nominal de outro verbo principal são chamados de verbos auxiliares. E o ano passado eu dei a dica também, né? O verbo auxiliar é aquele que trabalha, né? Ele que será flexionado. O verbo principal não. Estava fazendo calor. Estavam fazendo a comida. Então, estavam é o verbo auxiliar, ele que será conjugado. Né? O outro verbo é o principal, ele não sofre, né, flexão, conjugação. Tenho lido muito sobre a destruição ambiental. Temos lido, né? Então, aqui, ó, o temo é o verbo auxiliar
o lido, né? Temos lido, tem lido. O lido aqui, né, no particípio, é o verbo principal. Ele, né, eu falava, né, que o verbo auxiliar é aquele que trabalha. E o verbo principal é aquele que é o dono, né, que manda, ele não faz nada. Não que o dono não faça, tá, gente? Mas aqui foi só uma regrinha para explicar para vocês a diferença do verbo auxiliar para o verbo principal, certo? Aí eu falei, ele fica mandando ou trabalhar para ele. Aqui não é, tô falando nem nenhuma apologia, que é questão de chefe ou não, né? Só para ficar mais fácil o nosso entendimento. Ele teve de ir embora, pois não marcou horário. Estávamos conversando quando o vimos passar. As conjugações do verbo. Então, nós temos 3 conjugações. Os verbos terminados em ar, da primeira conjugação, terminados em er, da segunda conjugação, e os verbos terminados em ir, da terceira conjugação. Não podemos nos esquecer, né, dos verbos terminados em or, por, supor, compor, né, os seus derivados, que fazem parte da segunda conjugação, que eles vêm do latim, poer, né, composer. Então, eles pertencem à segunda conjugação. E nós temos aqui, né, o radical lá do verbo, né, esses pedacinhos, né, que são as desinências do verbo, que o a, né, o ão e a vogal temática, o radical, né, que é a formação desse verbo, a formação das palavras. Então, o radical do verbo amar. O radical é a parte que não muda, né? Já falo, radical, ele é radical, ele não muda, tá? Ele não aceita mudança. Então, essa parte aqui imutável do verbo é o radical. O radical vai se preparar para receber as desinências. Então, aqui o a, que vai me indicar qual a conjugação desse verbo, se é primeira, segunda, terceira, amar da primeira, beber da segunda, fugir da terceira. Essa vogal aqui, ó, eu chamo de vogal temática, certo? E depois da vogal temática, que eu tenho o tema, se preparando para receber as desinências. Então, amar, radical, a vogal temática, eu juntando radical mais vogal temática, eu terei tema. O R aqui é uma desinência de infinitivo. Mas se eu coloco aqui amava, né, amarei, esse finalzinho aqui, essa desinência que vai aparecer aqui depois, né, essa desinência de infinitivo, né, é para me indicar a pessoa, né, se sou eu, se somos nós, né, se foi ele, e o tempo e o modo, certo? Nós temos ainda os verbos regulares, que eles são conjugados, né, certinho, sem mudança nenhuma no radical. Os verbos irregulares, que eles sofrem mudança na conjugação, né, nos radicais. Os verbos anômalos, os defectivos e os abundantes, que vai acontecer lá no particípio. Os verbos são regulares quando a conjugação segue um radical, né, o elemento básico, que não muda. No verbo cantar, né, o radical cante não muda. Verbo vender, verbo amar, verbo falar, o radical não muda, é um verbo regular. Os verbos irregulares, né, no dar, eu dou, tu dás, ele dá. O radical aqui, ó, pode ser o a, dependendo do tempo, né, só o de, o a, né, o fazer, eu fiz, né, ele faz, eu fiz. Então, dependendo do tempo, né, e do modo, o meu radical muda completamente. Medir, né? O verbo é medir na primeira pessoa, eu meço. Então, revendo, né, o que nós trabalhamos em 2019. Os verbos anômalos são aqueles que apresentam radicais diferentes, né? O ir, o verbo ser, né? Eu sou, ele é, nós somos. De repente, eu já não trabalho mais o ser aqui, né? Eu sou, ele é, nós somos. O verbo ir, né, de ir, eu fui à festa, de repente, né, o radical muda completamente. Os verbos defectivos, eles não possuem todas as pessoas, né? As pessoas ali são falhas, né?
Existem pessoas que não existem. O verbo colorir, por exemplo, né? Colorir, né? Nós vamos falar colora. A primeira pessoa não tem, né? Falir, né? Eu falho, né? Eu fali, ele faliu. Então, as pessoas aqui, ó, não são todas, então vai faltar pessoas. Por exemplo, o verbo latir. Né? Eu não sei se eu comentei com vocês ano passado o verbo latir, né? Eu não vou falar que eu lato, eu não sou cachorro. Então, o verbo latir, ele é defectivo, né? Um verbo simples e não tem todas as pessoas, porque eu pessoa, eu não lato. Os verbos abundantes vão acontecer lá no particípio. Dependendo, né, do verbo, ele vai aparecer, né, com duas formas possíveis. O verbo haver, né, o verbo ter, ele tinha ganhado, ele havia aceitado, né? Então, o verbo haver, quando tem as duas possibilidades, é o ado e o ido. Quando tem, né? Pago, pagado. E cuidado aqui, ó, nós trabalhamos muito mesmo o verbo trazer, né? Eu não havia trago, eu havia trazido. Porque o trago é para cigarro, né? Então eu trago boas novas no presente, eu trago, mas no passado, trazido. Ah, professora, mas falar está errado? Se eu falar eu trago, sim. A não ser que eu trago cigarro, eu trago boas novas, no presente. No passado, trazido. Cuidar também, né? O aberto, né? O abrido não existe, né? Eu tinha abrido a janela, né? Eu havia, né? Aberta a janela está aberta, o abrido de jeito nenhum. Até a próxima aula, beijos, né? Continuaremos nossas aulinhas sobre verbos no decorrer, né, das nossas lives, das nossas videoaulas, matrizes, né, e também com a nossa apostila. Beijos, fiquem com Deus.